Então vamos lá. Meus queridos alunos, meus amados, boa noite, boa sexta-feira à noite. Estamos dando início agora à nossa aula sobre prescrição e decadência. Vejam, na aula passada nós entendemos o que é o lançamento tributário, ok? Na aula passada nós entendemos o que é o lançamento tributário. Nessa aula, nós vamos entender o que é prescrição e decadência. Prescrição e decadência, eu vou mostrar para vocês prescrição e decadência no quadro, no mini quadro da gente, que eu chamo de flipchart. Então, primeiro eu vou explicar a vocês qual é a lógica da prescrição e decadência. Depois a gente vai para o texto de lei, ok? Então, primeiro eu explico a vocês, depois a gente vai para o texto de lei. Então, vamos embora, meus amados, vamos embora falar de prescrição e decadência. O que eu quero falar antes de ir para o quadro, é que, na verdade, a decadência, vamos meter isso na cabeça, a decadência é a perda do direito de lançar, enquanto a prescrição, vamos lá, a decadência, ela é a perda do direito de lançar, e a prescrição é a perda do direito de ajuizar a ação de execução fiscal. Vamos ter isso na cabeça e nós vamos para lá, ok, gente? Meus amados, vamos lá. Boa noite, profe. Boa noite, minhas queridas. Eu adoro essa turma de vocês, mas eu tô me sentindo muito desprestigiada, viu? Botem lá no grupo que a aula tá começando. E vamos embora. Vou falar lá no grupo agora. Vá, dê lá. Puxa as orelhas, Amanda, que você tem moral. Meus amados, então eu vou explicar a vocês hoje o que é prescrição e decadência. Olha, nós, toda aula, vamos fazer isso aqui. Dá para ver o quadro? Fazer mais assim. Acho que dá para ver o quadro, né? Então, sim, vamos lá, pra gente. ver. Pronto, então vamos lá. Veja. A hipótese de incidência no mundo das nuvens é high, que não é Hello in English, que não é aquela academia high, ok? Então, high é a hipótese de incidência, é a descrição abstrata do que vai vir a ser o fato gerador. Quando essa hipótese de incidência é praticada no mundo dos fatos, acabou de, nesse momento, existir uma obrigação tributária. Essa obrigação tributária é o objeto da relação jurídico-tributária entre o fisco e o contribuinte. Ela passou a existir quando? Agora. Mas nós já sabemos, que nós já vimos na aula passada, que na hora que eu pratiquei o fato gerador, não necessariamente o fisco vai saber exatamente na hora. Por quê, gente? Porque o fisco não é o Big Brother. Como o fisco não é o Big Brother, ele tem, então, 5 anos para descobrir que Amanda fez o lançamento do ICMS equivocado, por exemplo, tá? Então, esses 5 anos é o prazo para o fisco fazer o que? O lançamento. O lançamento é o procedimento administrativo que vai colocar no mundo do direito, através de vários atos administrativos, não é? A obrigação tributária. Então, o lançamento, ele declara a obrigação tributária e ele constitui o crédito tributário. Mas vejam bem, meus caros, nós sabemos que o nosso ordenamento jurídico, ele não perdoa a inércia. Aquele que tem um bom direito a seu favor, ele não pode ficar inerte, porque a inércia, os efeitos do tempo, vão agir contra ele. Isso que o nosso
desse prescrição em direito civil, em processo civil, de um jeito. E aqui nós estudamos de outro, ok? Vejam, esse prazo que o fisco tem entre a prática do fato gerador e o lançamento, ele é de 5 anos. Esse prazo, ele é decadencial, porque o fisco perde o direito de lançar. Se ele perde o direito de lançar, ele perde o direito de constituir um crédito tributário. Começou a existir, então, veja, um muro que impede esse direito do fisco de lançar. Se por acaso ele fizer o lançamento e já tiver passado o prazo decadencial, esse ato administrativo é nulo. Tá? Então, meus amados, aqui se operou o direito de lançar. Impede. É um muro entre a prática do fato gerador e o lançamento, porque o fisco foi inerte e a inércia também vai produzir efeitos contra ele. Por sua vez, quando eu tenho a prescrição, nós vamos pensar o seguinte: olha, Amanda, que é meu exemplo de hoje, Amanda foi notificada do lançamento de um lançamento suplementar do ICMS que ela fez errado, mais multa. Ela foi notificada, recebeu uma cartinha da Secretaria da Fazenda, porque eu estou falando de ICMS, que é um imposto estadual. Amanda recebeu a cartinha e Amanda foi notificada do lançamento. Veja, não basta só o lançamento. Porque eu tenho uma relação que ela é A2. E a relação A2, ela é isonômica. Então, o lançamento, nos lançamentos de ofício, são vários atos administrativos, um procedimento administrativo que é praticado pelo fisco. Ele é praticado pelo fisco. Essa notificação, ela é através de... A notificação, ela é através de quê? Você vai receber uma cartinha no endereço que estiver registrado no Tá. órgão fazendário. Tá, né? Tá? Nesse caso do exemplo que eu estou dando, ok? Certo. Então, você foi notificado que foi feito um lançamento. Quando a Amanda é notificada que foi feito esse lançamento, Amanda tem 30 dias. O decreto-lei que rege o procedimento administrativo fiscal, ele dá 30 dias. Então, a Amanda vai ter 30 dias para pensar o que fazer. Depois de 30 dias, a Amanda vai decidir o que fazer. A Amanda disse assim, olha, eu concordo com esse lançamento. Então, a Amanda fez o que? E eu vou pagar. A Amanda fez o que com o pagamento? Ela extinguiu a obrigação tributária. Prescrição não é assunto para quem paga. Prescrição é assunto para quem não paga. Ok? Então, vejam, Amanda pagou. Ela extinguiu a obrigação tributária. Não tem nada a ver com o assunto dessa parte da aula. Nada. Mas a Amanda fez diferente. A Amanda disse assim, olhe, devo, não nego, pago quando puder. Ou seja, ela deixou transcorrer 30 dias inalbis que ela poderia apresentar uma impugnação administrativa. Ela deixou transcorrer 30 dias inalbis e ela fez o quê? Nada. Mas quando ela não fez nada, já diz o ditado popular, quem cala, consente. Então, quando a Amanda não fez nada, Amanda concordou com o lançamento. Ela anuiu tacitamente ao lançamento. E esse lançamento vai poder ser cobrado a ela através de ação de execução fiscal. Então, meu prazo
tribunal, em regra, porque eu vou voltar para cá para explicar, só quero que vocês entendam agora a regra. Ele começa a contar 30 dias depois da notificação do lançamento. Tá claro, gente? Isso serve 30 dias depois da notificação do lançamento, serve para lançamentos de ofício. Então, somente. Professora, eu tenho uma dúvida. Oi. No caso, o prazo começa a contar 30 dias depois que eu sou notificada, certo? Isso. No 31º dia, você tem 30 dias para se defender, para você discutir o lançamento, dizer que não concorda. Se você O meu prazo já está sendo contado, né? Não. Veja. Presta atenção. Eu vou explicar. Deixa eu sentar. Olha. Eu vou falar de novo de prescrição, que eu só quis explicar a lógica para vocês. A gente vai abordar bem direitinho. Se você continuar com essa dúvida, você pergunta de novo, tá? Porque aí eu vou abordar todos os aspectos da prescrição, beleza? Ok, professora. Então, vamos lá, meus amados. Vamos lá. Vamos ao artigo 173, o caput, o inciso 1. Vamos primeiro nos debruçar sobre a decadência. Tô querendo ouvir aqui o caput, o inciso 1º, do 173. O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados. Inciso 1º. Do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Para tudo. Inciso 2º já. Inciso 2º já, certo? Vejam. O prazo decadencial e o prazo prescricional, eles são de 5 anos, ok? Então, eu tanto tenho um prazo decadencial de 5 anos, como eu tenho um prazo prescricional de 5 anos. Sendo que esses 5 anos, a depender de como eu conto, ele pode ser um pouquinho mais ou não. Como assim, meus anos são 5 anos, mas depende de quando eu começo a contar. Eu tô hoje no dia 22 de maio. Se eu disser que são 5 anos a partir do dia 27 de setembro, que é meu aniversário, né? Então, eu tenho aí, pelo menos de maio a setembro, eu tenho aí uns 4 meses. Entende? Então, eu tenho 5 anos e 4 meses. Estão entendendo a minha lógica? Então, nós temos um prazo decadencial de 5 anos. Mas eu vou ter 3 formas de contar esse prazo decadencial, ok? Então, vamos lá. Primeira forma de contar o prazo decadencial. Primeiro dia do ano que vem. Porque o Código Tributário Nacional fala primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Imagine um lançamento de ICMS que a Amanda, eu vou trabalhar com esse exemplo de ICMS hoje, tá? Um lançamento de ICMS que a Amanda não faz. Ela não faz, ela não declara, ela não faz nada. Então, o fisco, ele vai ter 5 dias. 5 dias não, eu tô doida, hein? 5 anos. O fisco, ele vai ter 5 anos contado a partir do primeiro dia do ano que vem. O lançamento poderia ter sido feito em maio de 2020 e os 5 anos do prazo decadencial para o fisco descobrir que a Amanda praticou o fato gerador do ICMS, mas não fez o lançamento, ele começa a contar em 1º de janeiro de 2021. Estamos claros até aqui? Então, vamos lá. Quem estava lendo era a Edjane. Agora, a gente vai para uma outra forma de contagem de prazo, que é a forma do artigo 150, parágrafo 4º. Eu estou falando de prazo decadencial. Perde o direito de lançamento.
fixar. Vamos lá. Artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Posso? Por favor. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Perfeito. Então, vamos lá. Bora lá. Gente, eu vou me fazer a seguinte pergunta. Lançamento por declaração e lançamento de ofício. Olha só. Se o meu lançamento é por declaração e TBI, ou se o meu lançamento é um lançamento de ofício, uma penalidade, um lançamento complementar e lançamento por homologação, um IPTU. Então, se o meu lançamento é de ofício ou por declaração, como é que vai contar o prazo decadencial? O prazo decadencial vai ser contado a partir do primeiro dia do ano que vem. Agora, se meu lançamento é por homologação, que é a maior parte dos impostos, pelo menos quando eu estou falando de impostos e as contribuições, então, se o meu lançamento ele é por homologação, então, meus caros, esse prazo, ele vai começar a contar da data da prática do fato gerador. Então, vejam, é a data que eu estou fazendo a declaração no sistema, hoje, 22 de maio, não. É da data da prática do fato gerador. 31 de abril, por exemplo. É a partir dessa data que vai contar 5 anos para o fisco descobrir que você não fez o lançamento direito e fazer um lançamento suplementar, por exemplo, tá? Mas é justamente sobre isso que eu quero falar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha, nem sempre, eu disse para vocês o seguinte, olha, vamos dividir o joio do trigo. Lançamento de ofício, lançamento por declaração, prazo decadencial começa a contar no primeiro dia do ano que vem. Ok. Lançamento por homologação começa a contar na data da prática do fato gerador. Vocês estão entendendo a lógica? A lógica é que no primeiro dia do ano que vem o fisco tem mais tempo. Mesmo sendo 5 anos, como eu comecei a contar ano que vem, ele vai ter mais tempo para fazer o lançamento, até ele perder o direito de lançar. Quando eu começo a contar da data da prática do fato gerador, esse tempo ficou mais curtinho. Eu comecei a contar lá atrás. 5 anos. Até aqui tá claro? Então vamos avançar. Vamos botar mais uma pitadinha de sal nessa conversa. Sendo que, meus caros, eu tenho a súmula 555 do STJ. Eu vou aqui dar um share screen. E nós vamos dar uma olhada na súmula 555 do STJ. Vocês estão vendo aqui? Quem vai ler para mim? Eu leio, professora. Quando não houver declaração de débito, o prazo decadencial quinquenal, deixa eu aumentar aqui, que eu estou com tributário, conta-se exclusivamente na forma do artigo 33, inciso 1 do CTN, nos casos que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
da autoridade administrativa. Primeira sessão. Vamos lá. Nem sempre precisa ler, não. Gente, vejam. Presta atenção. Eu tô falando aqui de lançamento por homologação. Sendo que eu vou ter várias situações nesse lançamento por homologação, tá? Então, veja. Eu tenho a situação A. Lançamento por homologação de ICMS da pessoa jurídica Amanda ME. Ok. Vejam. Amanda lançou, ela fez o lançamento, fez a declaração e a Amanda pagou. Porque o lançamento por homologação, ele exige o pagamento antecipado. Então, a Amanda fez a declaração, fez o pagamento. Ela emitiu o boleto e pagou. Sendo que era para a Amanda ter recolhido ao fisco estadual 100. E a Amanda recolheu 80. Gravem isso. Amanda recolheu 80. Então, o fisco tem o direito de fazer um lançamento suplementar de 20, correto? E aplicar uma multa. Então, esse lançamento suplementar de 20 vai ser um lançamento de ofício. Aqui tudo bem. A gente já viu isso na aula passada. Amanda, lançamento por homologação, fez a declaração, emitiu o boleto, pagou 80. Era para ter pago 100. O fisco tem 5 anos para descobrir que falta a Amanda pagar 20. Ok? Esses 5 anos vão ser contados a partir de quando, gente? A partir da data da prática do fato gerador. Por quê? Porque a Amanda, ela antecipou o pagamento. Ela agiu de boa fé com o fisco. Ela fez o serviço do fisco, ela emitiu o boleto, ela pagou. Por algum equívoco, alguma coisa foi excluída da base de cálculo dela. E o fisco tem 5 anos para descobrir, mas esses 5 anos são 5 anos curtinhos, do artigo 150, parágrafo 4º. E esse prazo vai começar a contar da data da prática do fato gerador. Ok, meus caros? Ok. Mas imagine que Amanda deveria ter feito o lançamento do ICMS, declarado, emitido o boleto e pago. Amanda não fez o lançamento do ICMS. Ela não declarou e não pagou. Ela ficou omissa. Ela não tinha dinheiro e ela também não declarou ao fisco. Ela ficou omissa. Nesse caso, o prazo decadencial para o fisco fazer o lançamento que a Amanda foi omissa ao fazer vai ser contado da prática, da data da prática do fato gerador, que é o prazo curtinho? Não. Nananina, não. Ele vai ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, na prática, no exemplo que eu estou dando, ele vai ser contado a partir do ano que vem, por força da súmula 555 do STJ. Meus caros, eu vou... Depois a gente vai voltar aqui para as súmulas, mas, por enquanto... Gente... Sério, Ivan? Boni, repete essa última parte aí, mas que eu não Presta confundi aqui, atenção. tudo, embolou tudo na cabeça. Olha só. Eu tenho 2 jeitos de contar o prazo decadencial, certo? Meu primeiro jeito é o primeiro dia do ano que vem, que é o primeiro dia, na verdade, do exercício seguinte, aquele que poderia ter sido lançado, que é o artigo 173, inciso 1. Esse inciso 1 do artigo 173, eu vou aplicá-lo para fazer contagem de prazo decadencial nos lançamentos de ofício e nos lançamentos por declaração. Estamos claros? Certo. Aí eu vou para o lançamento por homologação. No lançamento por homologação, ICMS, PI, contribuições, imposto de renda,
No lançamento por homologação, a gente vai contar o prazo decadencial a partir da data da prática do fato gerador. Então, imagine que o fato gerador foi praticado em fevereiro e essa declaração está sendo feita agora, 22 de maio. Quando é que vai começar a contar o prazo decadencial do fisco? Em fevereiro. Tá claro? Então, em vez de eu começar a contar no primeiro dia do ano que vem, eu começo a contar para trás, a partir da data da prática do fato gerador. Isso é a inteligência do artigo 150, parágrafo 4º, para os lançamentos por homologação. Tá certo? Contudo, o STJ disse assim, meu bem, isso não vai se aplicar a todos os lançamentos por homologação em qualquer circunstância. Isso tão somente vai se aplicar para os lançamentos por homologação quando o contribuinte declara e paga. O contribuinte fez o pagamento antecipado e depois o fisco homologa. Então, ele fez direitinho o rito do lançamento por homologação. Aí, nesse caso, eu aplico o artigo 150, parágrafo 4º. Que exemplo é esse? O exemplo que eu dei com a Amanda ME. A Amanda deveria ter recolhido ao fisco estadual 100 mil de ICMS. Ela recolheu 80 mil de ICMS. Está faltando a Amanda recolher 20. Como é que eu vou contar esse prazo decadencial do fisco para fazer o lançamento suplementar de 20 mais a multa? Eu vou contar a partir da data da prática do fato gerador. Porque a Amanda pagou. Então, ela cumpriu o rito do lançamento por homologação, né? Os 80 está extinto e os 20 permanecem ali 5 anos a contar da data da prática do fato gerador para o fisco descobrir que falta a Amanda pagar 20 e fazer o lançamento suplementar. Correto? Até aqui, tudo bem. Mas imagine que a situação foi diferente. A Amanda não pagou nada. A Amanda também não fez declaração. A Amanda ficou omissa. Nesse caso, o prazo decadencial para o fisco descobrir que a Amanda não recolheu 100 ao fisco quando deveria ter recolhido, vai ser contado a partir do primeiro dia do ano que vem, por conta da súmula 555 do STJ. Ficou claro agora, Ivan? Agora eu entendi. Vejam, aluno meu não erra isso, tá? Esse prazo, ele é, então, decadencial. Aí, Ivan, que gosta de complicar o meio de campo, vai dizer assim, ô professora, mas olhe, presta atenção. E se Amanda faz a declaração do ICMS? Ou seja, ela está dizendo assim, devo, não nego, pago quando puder. Mas ela não paga. Ela emite o boleto. No dia do vencimento do boleto, ela tem quanto na conta? R$0. A Amanda vai pagar o boleto? Não, a Amanda não vai pagar o boleto. Mas a Amanda fez a declaração do ICMS. A Amanda fez a declaração do imposto de renda. Entende? Então, vejam, meus caros. Esse prazo de 5 anos do fisco vai ser de 5 anos para o fisco fazer o lançamento que a Amanda, na verdade, fez, porque ela fez a declaração, emitiu o boleto, ela só não pagou. Não. Olha, presta atenção, cuidado com essas videoaulas grátis aí, viu? Olha, presta atenção. Não. Se a Amanda fez a declaração do imposto de renda, fez a declaração do ICMS, emitiu o boleto, mas não pagou, ela fez o lançamento. Então, se tem o lançamento, o prazo não é decadencial.
Se tem o lançamento, o prazo é prescricional. Olhe, prescricional. Teve a declaração, o prazo é prescricional. Então, vamos voltar para as súmulas do STJ. Vamos voltar para as súmulas do STJ. Eu vou dar um share screen e a gente vai para outra súmula do STJ. A outra súmula, ela diz exatamente o seguinte. Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, exatamente o exemplo que eu acabei de dar, é legítima recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa. Por quê? Porque, meu querido, veja, acabou de se constituir o crédito tributário. Aí eu vou para a 436. Aí a 436 vai dizer o seguinte, olha. A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Então, veja, desde 2010, o STJ consolidou que se a Amanda fez a declaração, mas não pagou, esse prazo vai ser de 5 anos, mas não para o fisco fazer o lançamento que ela já fez. Esse prazo vai ser de 5 anos para o fisco entrar com a ação de execução fiscal. Não exatamente entrar, a gente vai ver mais para frente, mas para o fisco cobrar a Amanda via ação de execução fiscal. Gente, até aqui está claro, cristalino. Sim, Pro, tá? Então entendi. Então, quando for para o fisco fazer o lançamento complementar é decadência. Quando for para executar, lá é prescricional o prazo, né? Perfeito, perfeito. Tá vendo como é simples? Não, ó, aluno meu não se enrola com isso, pelo amor de Deus. E isso não cai não na OAB, despenca em prova de concurso, concurso de magistratura. Isso aqui é um assunto assim, tipo, muito quente. Vejam, porque as pessoas confundem o que é uma bobagem, não precisa confundir. Vejam, olha. Agora vamos para o artigo 173, inciso 2. Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Edjane, minha amada, meus caros, grifem. Não se usa mais grifem, né? Mas eu sou da época do grifem. Vejam, grifem por vício formal. Gente, vício formal é um vício de forma procedimento de lançamento. Edilson, corta aí teu áudio. Vou cortar aqui. Vejam, o vício formal é o vício no procedimento de lançamento. Então, o procedimento de lançamento, ele precisa ter a lei que está albergando aquela cobrança tributária. Ele precisa ter o sujeito passivo. Ele vai precisar ter uma série de requisitos. O lançamento. Então, se faltar um daqueles requisitos, se por acaso tiver um vício de forma na notificação do lançamento, a Amanda não foi notificada. Se ela não foi notificada, ela não teve direito à ampla defesa e contraditório e deixou transcorrer in habeas. Ela não foi notificada. Entende? Então, se eu tenho um vício de forma, e aí a Amanda está discutindo com a Secretaria da Fazenda e em segunda instância e última instância administrativo se decidiu anular aquele lançamento porque ele tinha um vício de forma. Veja, eu anulei porque tinha um vício de forma, mas a Amanda de fato praticou o fato gerador. Ela de fato
vai precisar pagar o lançamento suplementar? Ela praticou o fato gerador. Mas ele foi anulado por vício de forma. Então, a partir da data da decisão irrecorrível, que comumente a gente carinhosamente chama de trânsito em julgado administrativo, mas, pelo amor de Deus, gente, não existe trânsito em julgado administrativo. O trânsito em julgado, ele é dos processos jurisdicionais. Administrativamente, o equivalente ao trânsito em julgado administrativo é a decisão administrativa irrecorrível, né? Quando transcorre todos os prazos, etc. Então, aquela decisão ela está consolidada. Vejam, sendo que, principalmente os professores de cursinho e a gente na prática da vida real, também fala muito isso, deu-se o trânsito em julgado administrativo, tá? Mas isso, teoricamente, não é adequado, tá? Mesmo eu tô falando aqui para ficar fácil da gente entender. Mas, teoricamente, não é adequado, tá? Mas quando deu-se, então, o trânsito em julgado administrativo anulando aquele lançamento por vício de forma, a partir de agora, vai contar 9 e 5 anos de prazo decadencial para o fisco constituir o lançamento sem o vício de forma, porque, de fato, a Amanda praticou o fato gerador. Gente, ficou claro? Terminei decadência. Dúvidas sobre decadência, que eu vou entrar em prescrição. Dúvidas? Zero dúvidas, né? Zero dúvidas? Essa turma Até agora. Viu como essa turma é muito aplicada? A prova, que vai ser uma prova online, com prazo para vocês responderem ela online. A prova de vocês ela vai ser mais complexa, porque essa turma ela é mais aplicada. Como sempre, né, prof? Como sempre, não. As provas são do mesmo nível, mas vocês sobem o nível. Então, aí eu tenho que colocar a pergunta de acordo com o nível da turma. Vamos lá, Amanda, você ia fazer uma pergunta. Vocês fazem drama, né? Eu tô vendo aqui. Amanda, você ia fazer uma pergunta, dúvida sobre decadência? Não, prof. Foi não. Então, artigo 174 do CTN, o CAPT. Quem vai ler para mim? Muitos detalhes. CAPT do 174 do CTN. Quem vai ler para mim? Eu vou ler. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Vamos lá, gente. Griffem, vocês sabem que Griffem não é Griffem, né? Que hoje em dia ninguém tem mais aquele marca-texto no papel para grifar. Mas no PDF de vocês, botem uma nota, chamem atenção, botem uma cor, tá? Vejam. Da data da constituição definitiva do crédito tributário. Olha só. Olha só. Vocês conseguem enxergar aqui a tela desse smartphone? Dá para ver? Dá? Sim ou não? Sim, dá Então, sim. veja. Quando eu quero aqui mudar de lugar os aplicativos, correto? Aí tá aqui, ó, meu aplicativo aqui do plano de saúde, eu jogo aqui, correto? Eu pego o Google Meet, jogo aqui. Tá vendo que esses aplicativos estão mexendo? Não sei se assim ajuda. Veja. Esses aplicativos, eles estão mexendo. Porque eu tô mudando eles de lugar, correto? Quando eu dou 2 cliques aqui de lado, eles param de mexer. Eu dei 2 cliques de lado porque eu já estou satisfeita com as alterações que eu fiz. Eu já tirei o app A, botei no lugar de B, de C e aqui dei 2 cliques. Vejam. Eu quero que a gente pegue essa analogia do celular.
para a gente entender quando é que o lançamento vai estar definitivamente constituído. E a lógica que eu preciso entender, Amanda, é aquela sua pergunta do início da aula. A lógica que eu preciso entender é a lógica de que, olhe, o lançamento, ele é um procedimento administrativo que vai obrigar o contribuinte a pagar. Então, ele é um procedimento administrativo no bojo de uma relação jurídico-tributária que é a 2. É o casamento entre Amanda e o fisco, que é o meu exemplo de hoje. E da aula passada também, salvo engano. Então, vejam, né? Nesse caso, o lançamento, ele vai estar, vamos para o quarto. O lançamento, ele vai estar definitivamente constituído quando Amanda foi notificada, quando, né, a legislação do processo administrativo fiscal diz que a Amanda tem 30 dias para discordar daquela notificação de lançamento, que a relação é a 2. Pensem no casamento, a relação é a 2. Um não pode notificar e não esperar o outro pitacar, opinar, concordar, discordar. Então, tem que dar um prazo para a Amanda discordar. Aí a Amanda deixou transcorrer em naubis esse prazo. Aí aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que tá. Aqui, tá vendo o que eu tô botando aqui, ó? Aqui. O lançamento deixa de estar mexendo como os aplicativos do meu celular e passa a ficar fixo. Ele está definitivamente constituído. Pela ausência de Amanda, ela deu uma anuência tácita. E aquele lançamento está devidamente constituído. Vejam, essa lógica, eu tenho o lançamento, eu tenho a notificação do lançamento em mais 30 dias para estar devidamente constituído, serve para os casos de lançamento de ofício e lançamento por declaração. Estamos claros? Lançamento de ofício, aquele lançamento suplementar lá de 20, que a Amanda foi omissa na base de cálculo e deu um lançamento suplementar de 20 lá do ICMS do meu exemplo. Esse lançamento, ele é de ofício. Lembram disso? Já bati demais nessa tecla, tá? Então, veja. No caso do lançamento por homologação, não existe essa fase da notificação do lançamento. Porque eu estou fazendo o lançamento no lugar do fisco. Então, ao mesmo momento que eu estou fazendo o lançamento, estou sendo notificada. Tá claro? Então, vejam. Quando a Amanda... Vamos voltar para a súmula, tá? Vamos voltar para a súmula do STJ, a 436. Quando a Amanda... Vamos dar de exemplo. Amanda no imposto de renda. Amanda entregou a declaração do imposto de renda. Ela reconheceu o débito fiscal. Ela já foi notificada, porque foi ela que fez. Ela é o outro lado da relação jurídico-tributária. E ela constituiu o crédito tributário. Não precisa de outra providência parte do fisco, porque o STJ diz. Então, a partir do momento da declaração, o prazo prescricional pode sim, se eu aplicar a súmula 436, ser contado, o prescricional, tá? A partir do momento da declaração. Se a Amanda constituir e não pagar, porque se ela pagou, ela extinguiu o crédito tributário. Ora, se ela pagou, não tem mais nada do que a gente conversar. O direito tributário é para quem não paga. Advogado tributarista é advogado de quem não paga. De quem questiona o fisco. Ok? E sempre que você futucar, vai achar um vício do fisco. Né? Sempre é um exagero, mas quase sempre. Vejam, meus caros. Também, o lançamento... ele pode se tornar definitivo no momento
da decisão irrecorrível administrativa, o que a gente chama vulgarmente de trânsito em julgado administrativo. Imagine um exemplo anterior que eu falei, olhe, o lançamento foi anulado por vício formal, na segunda instância, certo? No âmbito do físico estadual. Mas imagine que nesse caso, nesse novo exemplo que eu estou dando agora, o lançamento ele não foi anulado por vício formal, mas pelo contrário, ele foi confirmado. E a Amanda, então, que estava discutindo com o físico, estava dizendo, olha, a base de cálculo não é essa, você fez os cálculos errados, aplicou a alíquota errado. Na segunda instância, ó, frio, consolidou. A Amanda não tem mais como recorrer na esfera administrativa. Então, aquele lançamento, ele deixou de estar mexendo os aplicativos no meu celular para ele estar consolidado. Então, é a partir dessa data que começa a correr o prazo prescricional de 5 anos. Gente, até aqui dúvidas, porque eu vou avançar um pouquinho mais em prescrição. E aí, pense aí se tem dúvidas, que aí eu já vou fazer uns comentários que é para além do básico. Abre o microfone, gente, falem comigo. Né? Então são... Fala mais alto um pouquinho, por favor, Ivan. Então são 5 mais 5, assim, no geral que eu tô falando. Eu tô pensando assim, são 5 anos que a administração tem, no caso da decadência, depois que ficar definitiva, ela tem outros 5, mas aí é de prescrição. Para cobrar, quando você já paga, ou não. Tá, se você pensar desse jeito, sim, tá? Mas os 5 mais 5 de 10 anos, isso aí o Supremo já colocou. Agora, 5 de decadencial e 5 de prescricional, ok, tá? É isso que eu tinha pensado. 5 decadencial e 5 prescricional, ok. Professora, esse artigo 174 aqui, ele é para lançamento de ofício e ele declaração? É para todos os lançamentos. Para todos eles? É, tá. Todos eles, certo? Para todos os lançamentos, a gente vai aplicar 174, ok? Então, vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho mais sobre prescrição. Olhe, meus amados. O que eu quero falar mais para vocês de prescrição? Agora, fugiu. Eu estava com várias coisas na cabeça para falar. Prescrição intercorrente. Deixa eu colocar aqui. Tem prescrição intercorrente. Gente, vamos lá. Lê para mim. Eu quero falar para vocês de prescrição intercorrente, mas para eu falar disso, eu preciso entender como se interrompe o prazo prescricional. Lembrando que quando suspende, eu começo a contar o prazo de onde ele parou. Quando eu interrompo, eu renovo o lustro prescricional, tá? Então, por favor, o parágrafo único do artigo 174. Quem vai ler para mim? A prescrição se interrompe, inciso 1º, pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Inciso 2º, pelo protesto judicial. Inciso 3º, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Inciso 4º, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Perfeito. Gente, presta atenção. Eu vou entrar um pouquinho aqui em execução fiscal, que é assunto do semestre que vem, tá? Mas é para a gente poder entender. Então, a gente tem que fechar o ciclo das ideias. Senão a ideia fica fofa e a gente não aprende. Vejam, meus caros. Olha só. Primeira coisa, tá? Como eu tô falando de uma relação a dois, relação jurídico-tributária entre o fisco e o contribuinte, tá? Essa relação a dois, né? Ela exigiria que vai interromper o prazo prescricional com a citação válida. E era assim. Era assim. Até que houve, né, uma emenda ao Código Tributário Nacional, né, justamente porque terminava tendo muita fraude, enfim, né, porque o contribuinte ficava evitando de ser citado,
né? E a citação, ela precisa ser pessoal. Então, nesse caso, preste atenção, o CTN diz que interrompe o despacho do juiz que ordenar a citação. Então, veja, né? A Fazenda ajuizou a ação de execução fiscal, tá? E o juiz entendeu ali, no primeiro momento, que não tinha uma inépcia, não tinha nada, né? E o juiz ordenou a citação. Esse despacho do juiz é que vai interromper a prescrição. Se a Fazenda protocolou no último dia do prazo prescricional, está prescrito. Porque o que vai interromper é o despacho do juiz que ordenou a citação em sede de execução fiscal. Até aqui está claro, gente? Essa é a lógica do fluxo. Só existe, isso aí também é assunto semestre que vem, mas só para vocês entenderem. Na hora que o contribuinte não paga, é preciso inscrever o contribuinte na dívida ativa. Por quê? A dívida ativa é a dívida de quem deve ao fisco. São os inadimplentes com o fisco, é o que o fisco tem a receber. Por que a gente está falando isso? Porque, olha, a ação de execução fiscal, eu poderia fazer um paralelo com a ação de execução por título extrajudicial. Não tem como eu ajuizar uma ação de execução por título extrajudicial contra a Leia se eu não tiver um título extrajudicial. Pode ser um cheque que Leia me passou. E esse cheque voltou 2 vezes. Então, eu preciso ter um título extrajudicial. Então, o título extrajudicial da ação de execução fiscal é a certidão de dívida ativa. Então, quando alguém fica inadimplente com o fisco, o nome dela será inscrito na dívida ativa. Isso é um requisito para mais na frente o fisco entrar com a execução fiscal. A inscrição em dívida ativa interrompe a prescrição? Não, gente. O que vai interromper a prescrição é o despacho do juiz que ordenou a citação. Estamos claros? Ok. Mas tem outras coisas que interrompem a prescrição. Quando tem um protesto judicial ou quando, não é? O contribuinte, ele vai lá e ele diz, eu quero aderir ao parcelamento. Na hora que ele diz, eu quero aderir ao parcelamento, ele está reconhecendo o débito. Ainda que esse ato seja extrajudicial. Qualquer ato que constitua em mora o devedor. Tá? E hoje está na moda, eu vou, quando terminar essa aula, inclusive, corrigir o TCC de um aluno que vai defender já, que fala do protesto em cartório pela Fazenda, que hoje tem sido prática, quanto mais depois que o Supremo entendeu que é possível fazer isso. Tá? Então, eu tenho atos que vão interromper a prescrição, mas não vai ser a citação válida e não vai ser a inscrição na dívida ativa. Isso cai muito em questões de concurso com vistas a confundir vocês. Até aqui tá claro, né? Vocês entendem quando eu digo interrompe a prescrição? Aí veja, tudo certinho. Amanda não pagou, o nome de Amanda foi para a dívida ativa, tem a certidão de dívida ativa regular, o fisco ajuiza a execução fiscal. O juiz ordena a citação. Ordenou a citação, plum. Interrompeu o prazo prescricional. É razoável, gente. Eu dizer assim, olha, o fisco foi lá, citou a Amanda, procurou bens penhoráveis. Amanda não tinha bens penhoráveis. Amanda não opôs embargos ao devedor, embargos do devedor ou embargos à execução, como a gente queira chamar, porque ela tinha que garantir o juízo e ela não tinha dinheiro para garantir o juízo, tá? Então, o fisco foi lá,
procurar bens de Amanda para penhorar. Não tinha nada. Não tinha dinheiro na conta. Amanda só tem um imóvel que ela mora que é impenhorável. Olha, não tinha nada. Nada. Veja, é razoável que o fisco nunca mais se movimente nesse processo. E o processo fique ad eternum ali, ocupando a atenção do Poder Judiciário. Não. Daqui a pouco eu respondo a tua pergunta, tá, Paulo? Não. Então, veja, eu tenho uma outra súmula. Deixa eu caçar ela para vocês aqui. Hein? Esse meu notebook tá meio doido. Eu tenho uma outra súmula do STJ. Eu vou dar um share screen aqui para a gente entender. Gente, prescrição intercorrente, ou seja, a prescrição no curso do processo. Isso é um assunto lindo, lindo, maravilhoso. Veja, súmula 314. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Então, veja, vou colocar em termos práticos. O juiz da execução fiscal ordenou a penhora de bens, não achou-se bens penhoráveis. Aquele processo ele fica suspenso por 1 ano. Depois de 1 ano, o fisco tem lá, veja, o fisco tem que impulsionar o processo que ele tem interesse de receber. Gente, o fisco tem que ir lá e dizer, doutor juiz, renove a busca na penhora. O fisco vai ter que fazer isso. Se o fisco não faz, passou esse ano, que o processo está suspenso, o fisco fica assim, ó, caladinho, né? Aí, veja, passou-se mais 1 ano, 2, 3. Então, no 5º ano depois desse ano, ou seja, 6 anos depois, tem-se a prescrição intercorrente. Isso já foi muita celeuma. E hoje em dia a prescrição intercorrente, no curso da execução fiscal, ela está consolidada. Então, tem-se a prescrição intercorrente. Tá? Gente, sobre prescrição e decadência, é isso que eu queria falar para vocês. Agora, bora lá. Professora, a interrupção da prescrição ocorre com a manifestação dos autos da intenção de transacionar ou com a assinatura do termo de confissão de dívida de acordo, ou mesmo com a homologação de acordo pelo juiz. Então, vamos lá, gente. Excelente pergunta, viu, Paulo? Olha, meus amados. Quando estou falando na execução fiscal, eu estou entendendo a pergunta de Paulo, é que na pergunta de Paulo, o contribuinte ele quer transacionar. Aí depende, porque o contribuinte pode tentar transacionar em juízo e aquilo ali vai ser homologado, tá? Vai virar sentença. Ok. Mas, vamos lá. Ele não consegue, na execução fiscal, transacionar assim, certo, Paulo? Eu estou entendendo a sua lógica. Mas a execução fiscal ela tem um rito distinto. Não é um processo de conhecimento. Então, na execução fiscal, o que vai acontecer é que, se o contribuinte tiver bens, ele vai garantir o juízo e ele vai opor embargos. Se ele não tiver bens, ou se ele tiver bens e o vício for um vício que poderia ter sido reconhecido de ofício, aí tem um outro tipozinho de procedimento que o contribuinte pode se arvorar, que é a exceção de pré-executividade, tá? Isso se eu tiver uma prescrição, uma decadência, uma coisa que o juiz poderia reconhecer de ofício, tá? Então, no seu exemplo que você deu, essa transação, ela seria uma transação extrajudicial, tá? Então, a partir do momento que eu tiver
A transação extrajudicial, eu interrompi o prazo prescricional, certo? Então, seria, olha só, seria interrompido com o ato inequívoco, que, eu estou entendendo a sua pergunta, poderia ser uma manifestação nos autos que quer transacionar, né? Olha, essa manifestação nos autos que quer transacionar, ela vai ser extra-autos. Na verdade, ele teria que transacionar fora e pedir para... Ele vai transacionar fora do processo, dos autos, na execução fiscal. Então, ele transacionou aqui. Então, ele vai lá, fez o procedimento de transação, tá? Então, ele assinou o que ele tem que assinar, certo? E exatamente, tem que ser direto com o fisco, não cabe no rito da execução fiscal. E aquilo ali vai aos autos e a Fazenda vai, na verdade, extinguir aquele processo. Vai pedir a extinção do processo da execução fiscal. Aí sim. Aí sim. Entende? Mas a manifestação nos autos que quer transacionar, eu não vejo, Anne, tá? É uma opinião minha, pode ter quem discorda. A manifestação nos autos de que quer transacionar, eu não vejo ela como suficiente para interromper o prazo prescricional, porque ela é nula, ela é extra petita, ela é extra processo, a meu ver, né? A meu ver, entende? Então, o processo de transação, ele é um processo administrativo diretamente com o fisco. Então, se ele decidir transacionar ou parcelar, isso aqui acabou de interromper o prazo prescricional. Gente, ficou claro? Ivan e Paulo, que estavam nessa lógica de raciocínio, ficou claro? Beleza. Gente, vejam, tem mais um assunto para a aula de hoje, mas aqui fica a escolha de vocês. Na aula da manhã, eu dei esse assunto, que é a revisão do lançamento, revisibilidade do lançamento. Então, se vocês quiserem, eu posso deixar esse assunto para a aula que vem. Vocês acharam, não, professora? Tem muita informação, a gente fecha a pressão em decadência e começa com revisibilidade do lançamento na aula que vem. Vocês disseram, não, professora, vamos embora. Flui aí, mais 15, 20 minutinhos, a gente fecha revisão do lançamento, certo? Então, aí fica a critério de vocês, tá? O que mais, gente? Por mim, pode continuar, professor, mas tem que ver os demais, né? Tá. Veja aí, a Amanda fala por todos, né? Se ela estiver por aí. Professora. Gente, deixa eu lhe dizer, Wesley, vai ficar claro para vocês com o assunto da aula que vem, que é a suspensão do crédito tributário. Por enquanto, tá? Por enquanto, né? Então, não vai ficar claro. Aí, se eu entrar muito em suspensão do crédito tributário, aí eu já estou antecipando o assunto da aula que vem. Ficou claro? Mas a Fazenda pede para suspender a execução fiscal até que o parcelamento acabe, tá? O processo fica suspenso até que o parcelamento acabe. Esse seria o rito ideal, ok? Mas ela, a rigor, poderia pedir para extinguir também, tá? Já que o parcelamento, ele interrompe o prazo prescricional. Então, poderia ser um e outro, tá? Em regra, eu fiz um desses há pouco tempo, a Fazenda, né, ela pediu para extinguir aquela execução fiscal em razão do parcelamento, ok? Mas aí, isso aí depende muito do comportamento da Fazenda. Tranquilo? Vamos embora. Revisibilidade do crédito tributário, artigo 145 do CTN. Vamos embora. Quem vai ler para mim o artigo 145 do CTN? Qual artigo, professor? 145 do CTN. Já pode ler 145 e 146.
Deixa eu achar aqui, 4.5. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de, inciso 1º, impugnação do sujeito passivo, inciso 2º, recurso de ofício, inciso 3º, iniciativa de ofício da autoridade administrativa nos casos previstos no artigo 149. O 146 também? Sim. A modificação introduzida de ofício ou em consequência da decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação a um mesmo sujeito passivo, quando o fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Tá, gente, vamos lá. Eu vou explicar para vocês a lógica, certo? Aí depois a gente vai para o estudo do 149, tá? Gente, vejam, meus amados. Até a notificação do lançamento, a revisibilidade do lançamento é plena. Correto? Então, Leia, por um acaso, é agente da administração tributária e Leia fez um lançamento de ofício e ela fez errado. Ela colocou a remissão à lei equivocada ou a alíquota equivocada. E Leia quer rever o lançamento. Ela pode rever tudo. Porque a Edjane não foi notificada ainda. Depois da notificação de lançamento, só é possível rever, quando a gente está falando rever, é para o contribuinte pagar mais. Tá? Só vai ser possível rever nas possibilidades que o artigo 145 diz. E quais são essas possibilidades que o artigo 145 diz? Tá? Ele diz, quando o sujeito passivo, que é o contribuinte, vai lá e impugna, então ele está pedindo para rever. Quando houver um recurso de ofício, uma matéria de ofício, e a própria administração, não é? Impugnar aquilo. Ou quando tiver uma das hipóteses do artigo 149. O rol do artigo 149, ele é taxativo. Eu vou ler o 149, porque aí eu vou lendo e vou comentando, tá? Mas é bom que vocês coloquem aí o 149 do CTN para a gente acompanhar. O lançamento, ele é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. 1. Quando a lei assim o determine. Ok, gente. 2. Quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária. Então, veja, né? Teve um viciozinho ali na declaração que Leia fez ao fisco municipal, informando que ela praticou o fato gerador do ITBI. Então, é possível rever o lançamento? É sim, possível rever o lançamento. Tá? Veja, nesse caso, eu tenho aqui, ó, dois caminhos, o 2 e o 3. Inciso 2 e 3 já vou explicar junto. Um é, Leia fez a declaração e ela fez a declaração com vício, que aí é o inciso 3, salvo engano. Ela informou errado. Ela informou com um 0 a menos o valor do imóvel. Ela informou errado, tá? Então, nesse caso, o fisco vai poder rever, porque tem os documentos nos autos administrativos, comprovando que ela informou errado. Então, o fisco pode chegar lá e rever para mais. Não vai ser... Ela declarou 100 mil, mas ela esqueceu um 0. E o imóvel que ela estava comprando era de 1 milhão. Mas foi um erro. Lá estavam os documentos que comprovavam que o imóvel era de 1 milhão. Então, o fisco pode rever. Leia não prestou a declaração. Veja, se Leia não prestou a declaração, né? Eu me filio àquela parte da doutrina de se ela não prestou a declaração, não é uma revisão de lançamento, é um novo lançamento.
É um lançamento novinho em folha, mas ok. Né? O legislador não é jurista. Então, tá aí no artigo da revisão de lançamento. Mas é um lançamento novinho em folha. Isso vai acontecer várias vezes. Então, 4. Quando se comprova falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo declaração obrigatória. Né? Então, teve uma omissão, teve um erro, né? De qualquer dos elementos, como eu dei esse exemplo do valor do imóvel. Tá? Quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Meus amados, a gente já viu isso aqui. Amanda lançou 80 e era para ela ter lançado 100. O fisco vai ter que fazer o lançamento suplementar de 20. Isso é revisão de lançamento? Teoricamente, isso não é revisão de lançamento, pelo amor de Deus. Isso é um lançamento novinho em folha, um lançamento suplementar, em relação à mesma prática do fato gerador do lançamento de 80. Mas, como eu disse, o legislador não é jurista, tá? Quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação. Comprove significa que eu tenho que abrir um procedimento administrativo para comprovar, tá? Então, comprovou dolo, fraude ou simulação, o fisco vai agir de ofício e vai revisar e pode revisar para melhor. Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior, fato novo. Aí, lógico, vai ter uma revisibilidade do lançamento. Quando se comprove que o lançamento anterior ocorreu por fraude, sendo que nesse caso a fraude ela não vai ser sozinha ou ela não vai ser do sujeito passivo, mas fraude da própria autoridade administrativa. A autoridade deveria ter feito o lançamento cheio, ela só fez um lançamento de pedaço do valor. Então, o fisco vai corrigir aquele lançamento de ofício, tá? E ele, logicamente, o servidor, ele vai incorrer em falta funcional e ele vai ser aberto um processo administrativo disciplinar para apurar essa falta funcional do servidor, ok? Um inquérito administrativo nesse caso, tá, gente? Vejam, essas possibilidades, aí o parágrafo único diz, a revisão do lançamento só pode ser iniciada quando não extinto o direito da fazenda pública. Óbvio, eu só posso revisar o lançamento se não transcorreu ainda, tá? O prazo decadencial, quando eu estou falando naquelas hipóteses em que cabe eu fazer uma análise à luz do prazo decadencial ou prazo prescricional, se eu já tenho o lançamento. Por que eu estou falando prazo decadencial? Porque eu tenho pelo menos 2 incisos aí que eu estou falando de lançamento novinho em folha. E que o CTN diz que é revisão de lançamento, mas é lançamento novinho em folha. Então, quando eu tenho um lançamento novinho em folha, é prazo decadencial. Quando eu já tenho o lançamento e eu vou ter que fazer um ajuste no lançamento, eu só posso fazer esse ajuste, certo? Se não foi extinto ainda o meu direito de cobrar, que é a prescrição, que são 5 anos da constituição definitiva do crédito. Beleza? Gente, dúvidas? Vejam. Eu vou fazer uma bateria de exercícios, eu vou montar ele agora, vou postar para vocês, e vocês vão fazer em casa. E na aula que vem, eu boto ele na tela aqui, e a gente vai fazer a primeira parte da aula, uma bateria de exercícios sobre prescrição, decadência e revisão do lançamento, que aí vocês vão fixar.